Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com o nosso boletim das 12h30 do dia 1º de novembro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Bom, aconteceu hoje o que era esperado, o que foi esperado para ontem, né? O mercado abre praticamente na mínima do dia e já recupera boa parte das perdas do dia anterior. Então, com isso ele fechou aqui em 57,068, abre aqui 57,065. Forma assim uma linha penetrante de alta, mas que perde um pouco da força de reversão, porque o mercado está aqui dentro de uma área de deriva. E rompendo 57.900, pouco acima, ele tem outra resistência. Além de ser uma resistência fraca, mas uma resistência de Dow, em 57.270 tem a média de 200 períodos. Que, na verdade, 57.273. A média de 200 períodos está em 296, mais um pouquinho para cima tem a média das bandas de Bollinger. Então, nessa faixa de 58.300 a 58.500 é uma área de forte resistência. Mas, para hoje, o mercado tá vindo para cima. E a expectativa é que ele venha fechar nas máximas do dia. SP500 está vindo bem. O mercado, na verdade, abriu ligeiramente em alto, mas um pouco fraco. E devagarinho ele vem subindo. Agora, principalmente nesse último... Nessa última meia hora, digamos assim, se eu pegar aqui um gráfico de 30 minutos, vê que ele vem subindo devagarinho, subiu, realizou um pouquinho, enfim, mas está num viés para o dia de hoje, intraday um viés forte de alta. Puxei aqui um gráfico, olha aqui. Então, na verdade, na última hora, né? Que na verdade, na última hora ele abriu 11h30. Então, enfim, você vê que ele abre com bastante força. E a expectativa é que ele venha a permanecer dentro dessa área, né, rompe essa área de deriva. E aqui a gente tem como projetar essa área. Projetando para cima. Aqui ele vai buscar, coincidência ou não, não sei, mas ele vai buscar a retração de 50% de Fibonacci e por onde passa a média das bandas de Bollinger. Então esse é o objetivo. Primeiro objetivo praticamente já alcançado, né? O S&P rompe algumas resistências importantes. Primeiro rompeu a retração de 76,4, depois o topo anterior desse canalzinho de deriva em 1420, já chegando nos 1427, e depois eventualmente amanhã lá opera normal, a gente aqui está fechado 1436. Dólar, mercado sobe, dólar tem uma expectativa de realização, mas ele pode até subir junto com o nosso mercado. Tem uma resistência forte na média das bandas de Bollinger no topo anterior de 2042,50. A expectativa é que ele venha deveria ter subido com mais força e já realizado, e já deveria estar trabalhando no campo negativo. Na verdade, ele deveria ter feito algo parecido com esse candle aqui. Ele abre, dá alfinetada, ou pelo menos testa, chega no objetivo de 20,42, 42,50 e já era para ter devolvido. Por enquanto segurando firme aí, mas sem força de alta. Petrobras decepcionando.
A expectativa de Petrobras gera, na verdade, decepcionando não, porque, bom, a expectativa era que ele viesse a estar com candle positivo. Ele já abre com um pequeno gap, devolve tudo, faz um fundo anterior, no momento fazendo um spinning top, que é um candle de indefinição, e depois do movimento de queda, no fundo ele sinaliza perda da força do movimento anterior, perda da força da queda, para o próximo pregão começar a ganhar força de alta. Veja aqui, por exemplo, nesse spinning top, aqui, veio e fez o spinning top, uma situação um pouquinho diferente, porque ele deixa um candle positivo e faz um harami de reversão altista. Mas de qualquer maneira, faz um spinning top de indefinição em um movimento de queda. Aqui ele forma também o harami, só que com candle de baixa. Ele fechou ontem nos 20 e 80 e agora testando os 28,3 outra vez. A expectativa é que ele venha reverter uma alta, só que ele tem uma situação complicada, que tem várias resistências aqui. A primeira já foi ultrapassada, que é a banda inferior de Bollinger. Temos aqui a média de 200 períodos, com a resistência muito forte. Eu uso aqui a 200 períodos de exponencial. Tem a própria retração de 76,4. Tem a linha de tendência de baixa. Então, só nessas três aqui, média de 200, Fibonacci e linha de retorno, tem uma área muito próxima, com 3 resistências agora fortes. Então, o mercado de Petrobras vai precisar de dinheiro novo e vai, enfim, para reverter essa situação. Não vejo isso acontecendo hoje e eu vejo com uma probabilidade muito grande de acontecer isso na segunda-feira. Vale do Rio Doce. Vale subindo, 1,30 e pouco de alta. O que houve aqui? Um Vale do Rio Doce, dentro da expectativa, tem um triângulo simétrico. Ele rompeu esse triângulo ontem, quer dizer, alfinetou, não chegou a romper. Ontem ele rompeu, mas ele alfinetou e ontem voltou a testar. Olha só como é que é agora um suporte forte. Média de 200 períodos, linha de tendência baixa e a primeira médiazinha de 5 períodos exponencial aqui. Veio, testou essa média de 200 períodos e já reverte para cima. Então Vale teve uma compra agressiva quando ele testou o suporte de 200 períodos, uma compra moderada quando rompeu 36,64 e terá uma compra conservadora rompendo 34 e 38. Então temos aqui a quinta perna dentro do triângulo simétrico, que é um simétrico de continuação de tendência, no caso de alta. Ponto negativo, nós estávamos falando no call da manhã hoje, é que o movimento anterior, embora seja de alta, é um movimento muito pequeno, é desproporcional em relação ao tamanho da figura. Então a gente pode ver uma certa dificuldade para o papel chegar no objetivo desse triângulo que está em 41,50. Ele deve sofrer um pouco mais, significa que ele deve apresentar um pouco mais de volatilidade do que o normal para chegar lá nos 41,50. Mas a expectativa para o papel é de alta, ele já está sobrecomprado em 93, ou seja, pode bater em 37, 38 no próximo pregão e voltar a realizar, mas, como diz o outro, até aqui tudo bem. Mercado agora revertendo bem, vários papéis aqui na máxima, Bova 11 na máxima, Banco Itaú na máxima, BVMF na máxima, os Minas na máxima, embora negativos em Minas está na máxima, IOSP e Maxion na máxima. Então vamos pegar aqui alguns papéis aqui, começando com Itaú.
O YouTube está dentro de uma área de deriva, ele tem uma resistência agora aqui nos 30,44, que está testando essa resistência. Veja que ele está dentro de uma área de deriva e a gente sabe, né, que a gente mede a distância entre a resistência e o suporte. Aqui ele fechou meio torto, aí, e projeta para cima. Ou seja, o objetivo de alta está aqui em 31,80. Ou seja, rompendo 30 e 45, ele tem o objetivo a 31,80. Ponto negativo não é nem tanto a banda superior de Bollinger, porque aumentando a volatilidade as bandas abrem. Mas é essa média de 200 períodos aqui. Então tem a média de 200 períodos, tem a resistência de 31,45, que foi esse topinho, que é uma resistência até fraca, mas de qualquer maneira uma pequena resistência. Mas o ponto fundamental aqui, vou até tirar essa resistência, o ponto fundamental aqui é ele romper essa média móvel de 200 períodos aqui. Mas não acho que o Itaú vai ter força para romper hoje. Ele pode alfinetar, enfim, pode fazer máximo um pouquinho em cima dos 30 e 45, ele fez máximo em 30 e 40, mas não vejo ele com muito mais vigor, né? Principalmente véspera de feriado. Tem um papel que eu queria olhar aqui, BVMF. BVMF com a formação de uma flâmula de continuação de tendência. O movimento anterior um pouco fraco, mas movimento de alta. Uma nova compra para BVMF, rompendo 13,40. Primeiro objetivo 13,70. E se eu pegar aqui, medir esse potencial de valorização começa esse movimento anterior, né, que seria a haste, e volto para cá. Você vê que hoje ele chegou até alfinetar. Ele chegou até alfinetar. Eu já corrigi aqui. Então o objetivo dessa flâmula de continuação de tendência, o objetivo de alta está aqui em cima, em torno de 14,70. Ok, é um papelzinho que tá bonito, vale a pena ficar de olho. Outro papelzinho que tá na máxima aqui, Yoshp MY PK 3, é um papel que eu gosto muito. Ele já sofreu, vou botar aqui para começar com o gráfico semanal. Esse é um papel que subiu muito, devolveu muito também. A gente pega esse, né, maio, abril, maio, ele veio realizando até julho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E ele armou um pivô. Olha só, vou pegar esse último movimento aqui, olha só. Ele veio e testou a retração de 76,4, talvez um pouquinho mais do que isso. Alfinetou, retração de 76,4 e arma um pivô de alta pelo gráfico semanal, tá vendo? E agora aqui eu pego esse último movimento,
Ele fez máximo aqui 30 e 30. Então precisa só corrigir um pouquinho mais para cima. Acertar esse. Bom, enfim, aqui é 30 e 30. Não sei se eu vou chegar mais perto do que isso. Ele vem, testa bem no gráfico semanal isso, tá? E hoje termina a semana. Testa bem a retração de 50% de Fibonacci, ou seja, no gráfico semanal ele já está sobrevendido. E pelo gráfico semanal ele tem compra rompendo 26,50. Eu vou pegar 26,50 e vamos ver o que significa 26,50 no gráfico diário. Ok, pelo semanal seria o ponto de compra. 26,50, 26,60. Aqui também vou. O gráfico está travando. Tem muita coisa aberta aqui. Só vou botar o Fibonacci aqui também. Aqui testa a retração de 50%. Vocês se lembram que pronto. Aqui compra preço papel. Uma compra conservadora seria rompendo os 26,50. Tá aqui 26,50 no gráfico diário. Então, na verdade, por que não valeria a pena comprar antes esse papel? Porque olha só, média das bandas de Bollinger em verde é a média de 200 períodos, um pouquinho acima. Foi que ele justamente a máxima de 20,50 foi quando ele tentou romper essa resistência. E veja que ele está no canal de deriva aqui. Canalzinho de deriva 24,60. E aqui a mesma coisa, eu traço, né, com essa resistência aqui. O potencial de ganho dele é pequeno em cima desse canalzinho de deriva. De qualquer maneira, ele projeta um objetivo acima dos 26,50 e muito próximo, se não em cima, né, da banda superior de Bollinger. É um papelzinho que eu gosto. Precisa só ele sair dessa área de congestão, como vários papéis se encontram. Tá certo? Um outro papelzinho que eu gosto muito também, Randon Rapt. Também caiu muito. E agora armou um pivôzão e agora tem um pivôzinho. Linha penetrante de alta, uma compra conservadora, rompendo a média das bandas de bola em 11,20, com algumas resistências intermediárias, mas o objetivo maior lá nos 12,10, 12 e pouquinho. Ok? Então, o mercado hoje com um viés de alta, já era esperado isso. E aqui só confirmando essa movimentação. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Não temos, portanto, o nosso call de fechamento. E voltamos então na segunda-feira, 9 horas da manhã, com o nosso call de abertura. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde, bom feriado, bom fim de semana. E a gente se vê na segunda-feira. Obrigado.